Pessoal, olha só. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você a nossa estrutura de podcast, todo o aprendizado que nós tivemos produzindo conteúdos para a internet e o que nós fizemos nessa nova estrutura para você ter ideias de equipamentos, de acústica, iluminação e tudo mais, tá bom? Mas antes de mais nada, é importante que você deixe o seu like para nós aqui e também, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, que aqui você tem conteúdo para empreendedorismo, para você poder ter resultados no seu negócio. Vamos lá? Começar mostrando sobre acústica. Então, olha só, para vocês entenderem o contexto da nossa sala. Eu tenho vidro em quase todas as direções da sala aqui. Então, o objetivo que nós tivemos é conseguir fechar a sala com cortinas para que a gente pudesse ter uma melhor acústica em cima dos vidros. Então, por exemplo, aqui nós temos uma porta de vidro, colocamos uma cortina maior, e nas demais nós colocamos uma cortina que cobrisse o vidro da sala. Na parte de baixo, nós tínhamos um problema de acústica por causa da questão da parede, então nós colocamos as placas, que são placas que você vai montando. Nós compramos essas placas, foram 2 caixas de placas, e nós fomos montando essas placas aqui e fazendo ali a cola das placas na parede, o que melhorou bastante a nossa estrutura de acústica. Juntando com o tapete, né, nós temos 2 tapetes aqui, que são tapetes grossos, que também ajudam nesse processo de acústica. Aí indo para a parte de equipamentos, né? Então, primeira coisa, a questão da iluminação. Então nós estamos usando aqui 2 softbox, que eles ficam basicamente posicionados nos entrevistados, então de forma cruzada. Então aquele, por exemplo, eu estou sentado aqui, e aí aquele softbox ele fica direcionado para mim, e vice-versa para o outro entrevistado. E consequentemente a gente tem uma qualidade de luz que é importante nesse caso. A nossa iluminação também aqui é muito boa, o que facilita também essa questão toda da iluminação do ambiente. Sobre câmeras, nós temos aqui 3 câmeras, que são 2 A6400 da Sony. As duas estão aqui com uma lente de 50mm 1.8, uma de cada lado, o que fecha nos entrevistados. Inclusive, o Cadu vai mostrar para vocês como é que fica a imagem fechando para mim. Mostra aí, Cadu. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, né, no podcast, e aí vocês conseguem visualizar a imagem que está fechando para mim. E uma câmera central, que é uma A6600, que está com uma lente Sigma 16mm. Então, você pode ver também como é que fica esse plano aberto da câmera central. Então, você tem, de um lado, uma A6400, fixando ali na pessoa que está sendo entrevistada comigo. Do outro lado, você tem uma A6400, fixando para mim, então pegando ali de forma diagonal, e você tem ali uma aberta A6600, com uma lente 16mm, que é uma lente clara, o que facilita também, e uma lente que dá uma abertura melhor aí para você poder então ter um plano aberto aí do nosso podcast. Sobre equipamentos de áudio, então nós estamos aqui com o Shure SM7B, que é a referência que nós temos em podcasts. Então, o que acontece com esse microfone? Isso aqui foi um avanço que nós tivemos, porque nós tínhamos um outro tipo de microfone, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu ainda não gravei ainda o podcast aberto com essa nova estrutura. Estou mostrando para vocês a estrutura que nós acabamos de proporcionar e não gravei ainda. Mas ó, a qualidade de som que nós testamos é incrível, não tem nem como comparar com a qualidade anterior. Então ele dá ali uma qualidade muito clara no nosso som, para a pessoa que está ouvindo vai ser muito bacana. Nós temos o fone de monitoramento, eu vou mostrar depois como é que a gente faz. Então, nós utilizamos o fone cada um, que é normal de podcast, e conseguimos, assim, ouvir o áudio de cada um. E aí, para poder recepcionar toda essa parte de imagem e som, eu vou mostrar para vocês os equipamentos agora. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Primeiramente, nós temos... vou mostrar a mesa de som. A mesa de som aqui nós temos a entrada dos 2 microfones. É uma mesa de som da Yamaha, que é bem completinha. E ela permite, por exemplo, até 6 entradas, ou seja, se eu quiser fazer um podcast com 4 pessoas, eu não vou ter problema nenhum em relação a isso, porque eu tenho 6 entradas de microfone aqui. E aí, consequentemente, tem todo o controle aqui dos microfones, para poder realmente balancear de forma adequada. Eu não entendo muito bem dessa parte de vídeo, quem faz isso é o Cadu, mas eu estou só mostrando para vocês verem a questão de equipamento. Nosso monitoramento de áudio, ele sai e conecta com esse equipamento aqui, que é como se fosse um amplificador de áudio, de saída de áudio, porque ele permite gerar outras portas. Então, por exemplo, aqui está liberado as 2 portas que vão lá para os fones de ouvido, e aí com isso nós temos ali o posicionamento ali dos fones de ouvido do que está acontecendo. E tem um controle individualizado também por pessoa. Então, por exemplo, se alguém que é um pouco mais alto ou mais baixo está incomodando,
dá para ajustar por aqui sem ter algum tipo de problema em relação ao que está sendo transmitido. Porque no que está sendo transmitido vai um cabo direto que vem para a entrada de microfone aqui da ATEM Mini Pro. É a ATEM Mini Pro que faz então a transmissão em tempo real com os cortes para a internet. Então, me ajuda aqui, Cadu. Aqui apertando, sai do programa. Aqui você tem todas as câmeras. Então, por exemplo, a câmera 1 que está aberta aqui, a câmera 2 que está aberta aqui e a câmera 3 que está aberta aqui. Aqui você tem condições de colocar alguma imagem, algum letreiro, alguma coisa dentro da transmissão. Aqui você tem o que está sendo gravado dentro de um HD, que não está conectado aqui, mas nós temos um HD de alta velocidade que é necessário para esses casos. E aqui o que está sendo transmitido lá para o YouTube. E aqui toda a parte de monitoramento de áudio e tudo mais aparece aqui dentro dessa parte aqui da ATEM. E aqui a gente coloca de novo um programa que está colocando as imagens individualizadas conforme já foi mostrado para vocês. E também a gente tem condições de já gravar o áudio separadamente aqui. Então é só pegar uma saída daqui, conectar o Zoom, que é o H6, para não ter o trabalho depois de extrair o áudio da gravação, a gente consegue fazer a gravação direta. Então, basicamente o que nós temos aqui? Os microfones, o tripé específico que é para esse tipo de microfone, então te dá uma qualidade de movimentação, então ele é articulado, tá vendo? Então ele tem uma movimentação aqui. Nós tínhamos comprado um tripé que era um pouco frágil para esse tipo de microfone, uma dica para você, se você comprar um tripé muito simples, eu comprei pela internet, não deu para ter noção, acabou que quando nós fomos montar aqui, ficou o microfone muito pesado para o tripé. Eu tive que comprar um outro tripé, que na verdade aqui é um braço articulado, na verdade, né? Que é um suporte de microfone articulado. Tivemos que comprar um outro para poder ficar adequado e ficou muito bom. E aí esse braço articulado aqui, ele já tem a conexão do cabo aqui, que já vai direto e fica escondido lá. Com isso também nós conseguimos esconder todos os cabos, nós compramos cabos importados que tem 10 metros de tamanho, então nós conseguimos passar os cabos todos pela lateral para poder evitar que eles ficassem atrapalhando aqui a nossa gravação, porque antes nós tínhamos o problema que os cabos ficavam todos espalhados, aí corria o risco de tropeçar, enfim, nós organizamos tudo isso. As câmeras que dão uma garantia também de imagem, então nós temos uma imagem bacana, nós temos aqui um microfone que dá um som bacana, uma iluminação que complementa tudo isso. E aqui toda a parte de equipamento, uma telinha de monitoramento em 4K, a ATEM para fazer a transmissão e a mesa de som e também o equipamento que se conecta à mesa de som para poder transferir os áudios ali para os fones de ouvido. Então essa é a estrutura que nós temos. Aí eu quero dizer uma coisa para vocês com relação à estrutura de podcast. É claro que nós estamos num processo já avançado, nós produzimos podcasts hoje para uma das nossas empresas, agora nós vamos produzir para uma outra empresa também. O nosso ganho, ele não vem um ganho do YouTube do ponto de vista de AdSense, porque o que a gente consegue monetizar de AdSense não é relevante a ponto de justificar toda essa estrutura, mas o nosso ganho que nós temos é um ganho realmente de entregar um conteúdo de qualidade para a nossa audiência e também o que nós temos de monetização de forma indireta por conta da produção de conteúdos que nós temos. Então, com base nisso, eu consigo fazer os podcasts inteiros, consigo colocar em diferentes plataformas de áudio também, consigo também fazer os cortes, consigo também colocar para IGTV, consigo distribuir conteúdos com qualidade. E nós temos um ganho operacional que para nós é interessante, uma vez que nós temos 2 editores de vídeo, então para poder não consumir o tempo dos 2 editores de vídeo o tempo todo, com tudo aquilo que nós produzimos, nós temos condições, por exemplo, de utilizar essa parte toda de equipamentos para facilitar todo o processo. E também nós pensamos num tipo de setup que nos desse a possibilidade de utilizar para outras finalidades. Uma dessas finalidades, por exemplo, é para a gravação de cursos de uma das nossas empresas que nós temos do grupo, que está no mercado de treinamentos online. Então, a gente consegue mudar o posicionamento dessa mesa aqui, colocar de frente para essa câmera central, consequentemente, eu consigo tirar um desses microfones e aí eu consigo utilizar para poder fazer a gravação ali de curso também, ou até mesmo pensar em outras possibilidades aqui que a sala nos permite. Ou seja, isso tudo nos dá um ganho aí de resultado final entregue lá para as pessoas que assistem o nosso conteúdo. Se você quiser um pouco mais de informações sobre os equipamentos, eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube toda a lista de equipamentos para vocês e algumas ideias, inclusive de locais que foram onde nós compramos equipamentos aqui em São Paulo para você poder ter então como ideia para ajudar você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Desde já deixa o seu like aqui, encaminhe esse vídeo para alguém se faz sentido. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Tamo junto nessa. Até o próximo conteúdo.